Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso vídeo vai ser bem diferente, porque hoje eu vou responder alguns comentários aí das dúvidas que vocês têm e vocês deixam nos vídeos. E esse vai ser o nosso mais novo quadro, Vocês Perguntam e Eu Respondo, onde eu vou tentar aí pelo menos uma vez por mês trazer em vídeo algumas dúvidas que vocês deixam aí nos comentários. A ideia desses vídeos é apenas simplificar alguns termos e também algumas dúvidas aí que vocês têm relacionadas a investimentos de forma prática e também descomplicada, com linguagens mais simples, onde qualquer um possa entender. Então, se você gostou desse novo quadro, já deixa também a sua dúvida aqui pra mim nos comentários. E bora pro nosso vídeo de hoje. Para o nosso vídeo de hoje, eu separei as 10 perguntas aí mais clássicas que a gente conhece no mundo dos investimentos. E eu quis trazer para simplificar alguns desses termos aí para vocês. Então, a primeira de todas, o que é essa tal famosa taxa Selic que todo mundo comenta? Muita gente acha que pode ser uma coisa complicada, mas é somente a nossa taxa básica de juros. Essa taxa Selic influencia aí os investimentos da renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, poupança. Então, quanto maior for essa taxa Selic, ou seja, essa taxa básica de juros aí da economia do nosso país, mais o seu dinheiro vai render nesses investimentos mais seguros. Por exemplo, se você tem R$1.000 investidos e você vai colocar aí na renda fixa em um título que renda aí 15% ao ano. Isso significa que o seu dinheiro vai render mais, justamente porque a Selic está alta. Porém, se você colocar quando a Selic estiver aí em 8, 6%, o seu dinheiro vai render menos. Então, quanto maior tiver a taxa Selic, melhor é para os seus investimentos. Segundo, o que é CDI? CDI significa Certificados de Depósito Interbancário. O CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. E ele serve como referência para muitos tipos de investimento na renda fixa, como por exemplo CDBs, fundos de investimento, Tesouro Direto, LCIs, LCAs. Você encontra vários tipos de investimento com essa taxa referencial aí, que é o CDI. Quando alguém fala que um CDB rende 100% do CDI, significa que ele vai render igual a essa taxa referencial aí do mercado. É como se fosse um termômetro indicando o quanto o seu dinheiro pode render de forma segura nesse tipo de investimento. Então, por exemplo, a nossa taxa Selic hoje está em 15%. E você encontrar aí um CDB que seja 100% do CDI, significa que ele vai render para você 14,90% ao ano, porque é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está a 15%, o CDI está 14,90%. Então, ele está sempre acompanhando a nossa taxa básica de juros. E aqui funciona igual a Selic. Quanto maior for essa taxa e referencial, maior é o rendimento dos seus investimentos. Então, se você pegar rendimentos de 110%, 105%, 100% do CDI, significa que o seu dinheiro está tendo um ótimo rendimento. Terceiro, o que é inflação? A inflação é o aumento geral dos preços das coisas que a gente consome. Quando a inflação sobe, isso significa que o seu dinheiro vale menos. Por exemplo, se alguns anos atrás você tinha R$100 e você deixou guardado aí em um cofrinho, isso significa que hoje você, com esses mesmos R$100, seria o mesmo valor de você comprar coisas com R$13 naquela época. Porque quanto mais a inflação sobe, mais você vai perdendo o seu poder de compra. Isso significa que o que você conseguia comprar aí alguns anos atrás, você teria que ter muito mais dinheiro para comprar agora. Então, é importante nos seus investimentos você estudar sobre eles e também atirar o seu dinheiro na poupança, caso você ainda tenha, para que você não perca dinheiro ao longo do tempo. Quarto, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é como se você fosse comprar, por exemplo, um prédio ou então um shopping. A diferença aqui é que você não precisa ter aquele valor absurdo para você comprar ele todo de uma vez. Essa é a facilidade aí de você ter os fundos imobiliários, porque você pode se tornar dono de um shopping, de um prédio, de uma laje corporativa, de um galpão logístico ou de vários outros ativos, sem você ter que investir aí um grande valor para você já pagar tudo de uma vez.
Então, por exemplo, você quer comprar um prédio aí na sua cidade, que ele custa por volta de uns 5 milhões. Porém, você não tem todo esse valor aí para dar logo de início. Os fundos imobiliários apareceram para simplificar isso. Então, nos fundos imobiliários, você pode se tornar dono de vários imóveis que eles têm uma gestora, onde eles cuidam de tudo. Então, eles cuidam das contas, cuidam dos aluguéis, cuida dos inquilinos. E você, quanto mais cotas você tiver desses fundos imobiliários que estão listados lá na Bolsa de Valores, mais dividendos você vai receber. Os dividendos são a distribuição dos lucros que as empresas compartilham com os sócios. E os sócios são quem compra esses fundos imobiliários. Então, por exemplo, você comprou uma cota de um fundo de shopping. Você gastou aí aproximadamente R$100. Isso significa que o fundo de shopping no próximo mês vai te pagar uma parte desse aluguel correspondente à proporção de cotas que você tem daquele fundo. Então, quanto mais cotas você tiver desse fundo, mais dividendos, ou seja, aluguéis, você vai receber desse fundo imobiliário todos os meses. Se você fosse comprar um imóvel sozinho, você teria que gastar já de imediato um alto valor. Enquanto nos fundos imobiliários você consegue começar aí com R$7, R$10 e você ir aumentando ao longo do tempo, sem toda essa urgência de você já ter todo o dinheiro de uma vez. E aqui nele também, vale lembrar que tem essa facilidade de você não ter que lidar com o inquilino, com reforma, com pagamentos de imposto, porque o fundo que gerencia esse fundo imobiliário já faz tudo isso para você. Quinto, como definir uma meta de investimento? Para definir uma meta de investimento, primeiro você tem que definir o que você quer alcançar. Você quer alcançar a casa própria? Você quer quitar todas as suas dívidas? Você quer comprar um carro? Você quer fazer uma viagem internacional? Ou então uma viagem nacional? Quer um celular novo? Quer montar uma reserva de emergência? Quer montar aposentadoria? Então, antes de qualquer coisa, você pensar em montar a sua meta, primeiro você tem que definir o que você quer alcançar primeiro. Depois você vai calcular o quanto você precisa de dinheiro para alcançar essa meta. Quando você terminar de fazer esse cálculo, aí sim você vai calcular o quanto você precisa juntar todos os meses para concluir essa meta na data estipulada. E para fazer esses cálculos, você não precisa ser 100% exato. O importante é você começar a planejar essa meta e você ir ajustando ela conforme você avança nessa meta. O sexto é: posso investir na minha conta digital? Aqui depende muito da conta digital. Várias contas digitais hoje você consegue encontrar CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários e ações. Mas vale levar em consideração que nem sempre o rendimento compensa, porque alguns pagam apenas um pouco mais que a poupança, sendo que tem várias outras contas digitais que pagam próximo ao rendimento da taxa Selic. E se você quer começar aí na renda fixa de uma forma simples, então te recomendo a pegar uma conta no Mercado Pago, que rende automaticamente, ou a caixinha do Nubank, que rende aí pelo menos 100% do CDI. Também tem o Tesouro Selic, ou então alguns outros investimentos que a gente encontra aí em outras contas digitais, mas precisa que ele renda pelo menos 100% do CDI, que vai ser uma boa rentabilidade aí para os seus investimentos. Pergunta 7. Preciso de muito dinheiro para investir? Se você já acompanha o nosso canal, você sabe que você não precisa de muito para começar a investir. Hoje mesmo você consegue começar aí com R$1, com R$2, com 10, você pode definir o valor que você quer. Então, por exemplo, se nesse mês aí do seu salário sobrou para você apenas R$10, saiba que você consegue sim fazer investimentos com esses valores. Você pode fazer tanto na renda fixa aí, montando a sua reserva de emergência em um CDB que seja pelo menos 100% do CDI. Ou então, você pode ir para a renda variável e comprar alguma cota de ação ou então de fundo imobiliário que custe aí na faixa desses R$10. O importante aqui é apenas o valor inicial e o restante você vai ajustando com o tempo, porque aos poucos você vai criando esse hábito. Pergunta número 8. O que acontece se eu resgatar antes do tempo? Aqui depende muito do tipo de investimento que você estiver fazendo. Alguns
têm liquidez diária, como por exemplo, um Tesouro Selic ou um CDB que seja de liquidez imediata. Isso significa que você consegue retirar a qualquer momento, que você não vai perder aí com a marcação ao mercado. Porém, tem outros aí, como por exemplo, LCI, LCA, Tesouro IPCA com vencimento. Todos esses podem te cobrar algum imposto ou então perder rendimentos caso você resgate antes. Então, aqui você tem que fazer aquilo que eu falei antes, você criar a sua meta, definir o seu objetivo e definir a data limite. A partir daí, você vai definindo quais investimentos vão se encaixar nessas metas, justamente para não acontecer de você ter que resgatar o seu dinheiro aí antes da data estipulada e você perder rendimento. Por isso, sempre veja a liquidez, ou seja, se você consegue sacar a qualquer momento ou se você consegue retirar ele em 3 dias, em 10 dias. Sempre analise primeiro isso e também analise o prazo que você vai ter do vencimento. Então, se a sua meta é você viajar daqui a 1 ano, você não pode pegar um investimento que vai vencer daqui a 2 anos. Dúvida número 9. Como saber se o investimento é seguro? Para saber se o investimento é seguro, você vai ter que procurar por uma sigla chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, onde ele te garante aí até R$250 mil por instituição e por CPF, caso esse banco ou instituição financeira que estiver o seu dinheiro quebrar. Então, por exemplo, você deixou o seu dinheiro aí no banco da Nubank e a Nubank passou por alguns problemas e ela está quebrando e você tem bastante dinheiro lá. O FGC vai te cobrir apenas até R$250 mil do dinheiro que você tiver dentro da Nubank. Mais que isso, ele não vai te devolver. Então, sempre que você for fazer aí os seus investimentos e você quiser colocar em uma instituição segura, se atente se os investimentos do Tesouro Direto possuem a sigla FGC. E se você estiver em dúvida aí entre a instituição que você for escolher, você pode procurar no Google também se aquela empresa tem a garantia do FGC ou não. Porém, aqui, o FGC não garante isso para a renda variável. Ele garante apenas na renda fixa. Se você investir em fundos imobiliários, em ações, em fundos de investimentos, você não está protegido por ele. Então, para você saber se fundos, ações, ou seja, esses investimentos aí da renda variável são seguros, você tem que olhar o histórico, a liquidez e também o regulamento desse fundo imobiliário ou então dessa ação. E sempre desconfie de promessas milagrosas, porque se parece muito bom para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade mesmo. E a 10ª e última pergunta é: qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Eu já deixei um vídeo completo desse aqui no canal para vocês faz alguns dias. Então, se você quiser assistir ele completo, eu vou deixar linkado para você aqui no card. Porque aqui eu vou falar para vocês somente um resumo. A renda fixa, ela é mais segura e também mais previsível, porque na maioria das vezes você já vai saber o quanto você vai receber, porque já vai estar ali pré-determinado. Então, por exemplo, você vai pegar um CDB 100% do CDI, ou então um Tesouro Selic que seja IPCA mais 7. Então, aqui na renda fixa, ela já é mais previsível justamente por isso, já vai estar definido o quanto você vai ganhar. Na renda variável é completamente diferente, porque lá não está predeterminado o quanto você vai ganhar e se você vai ganhar. Então, ela tem sim mais risco, porém, ela pode te trazer mais retornos ao longo do tempo. A escolha de qual investimento é melhor vai depender do seu objetivo e do seu perfil. Então é isso, pessoal. Essas são algumas das dúvidas que vocês deixam aí nos comentários e eu quis trazer respondendo em vídeo para vocês. Hoje eu reuni 10 delas e nos próximos vídeos eu pretendo continuar fazendo assim. E se você ficou com alguma dúvida de alguma dessas perguntas que eu respondi, ou se você quer deixar sugestões de perguntas aí para os próximos vídeos, então não se esqueça de deixar para mim aqui nos comentários. E lembre-se de uma coisa, que investir não precisa ser complicado. O importante é você começar, mesmo que seja com pouco, e mesmo que você tenha pouco conhecimento. Porque aos poucos você vai estudando e você vai aprendendo mais. E agora que você chegou até aqui, eu vou deixar esses 2 vídeos que vão te ajudar muito nos seus investimentos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!
It can't be fair to me, 'cause boy, you